Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora à análise das 14 questões de processo penal do nosso projeto 200 questões para o exame de ordem. Nesse primeiro vídeo eu trouxe uma questão muito interessante cobrada pela FGV no exame de ordem a respeito de um tema de muita relevância, que é a lei processual no tempo. Então, vamos para a tela. Essa questão caiu no 19º exame. João, no dia 2 de janeiro de 2015, praticou um crime de apropriação indébita majorada. Foi, então, denunciado como incurso nas sanções penais do artigo 168 do Código Penal, parágrafo 1º, inciso 3º. No curso do processo, mas antes de ser proferida a sentença condenatória, vamos marcar aqui, no curso do processo, é importante, tá? No curso do processo. Mas antes da sentença condenatória, dispositivos do Código de Processo Penal de natureza exclusivamente processual, também é importante isso aqui, sofreram uma reforma legislativa, de modo que o rito a ser seguido no recurso de apelação é modificado. O advogado de João entende que a mudança foi prejudicial, pois é possível que haja uma demora no julgamento dos recursos. Nesse caso, após a sentença condenatória, é correto afirmar que o advogado de João A. deverá respeitar o novo rito do recurso de apelação, pois se aplica ao caso o princípio da imediata aplicação da nova lei. B. Não deverá respeitar o novo rito do recurso de apelação, pois se aplica ao caso o princípio, em razão do princípio da irretroatividade da lei prejudicial e de o fato ter sido praticado antes da inovação. C. Não deverá respeitar o novo rito do recurso de apelação, em razão do princípio da ultratividade da lei. D. Deverá respeitar o novo rito do recurso de apelação, pois se aplica ao caso o princípio da extratividade. Pessoal, a alternativa correta aqui é a letra A, ou seja, deve ser adotado o novo rito previsto para o recurso de apelação, decorrente da nova lei. Por quê? Porque se aplica aqui o princípio da imediata aplicação da nova lei, também chamado de princípio do tempus regit actum, em latim, né? Ou seja, o ato será regido pela lei que vigora no momento de sua prática, no momento da prática do ato processual, no momento da realização do ato processual. Vamos passar para o slide que eu trouxe para a gente entender melhor esse tema. Qual é a regra, pessoal? Qual é a regra na aplicação da lei processual penal no tempo? Não é lei penal, é lei processual. A regra é a adoção, como eu disse, do princípio do tempus regit actum, né? O ato processual vai ser realizado de acordo com as regras processuais estabelecidas pela lei que vigorar no momento da realização do ato, ou seja, no momento de sua realização. Ainda que outra lei tenha entrado em vigor, ainda que essa lei nova tenha entrado em vigor durante o processo. Vem para cá. Muitos alunos se confundem com a aplicação do princípio do tempus regit actum no processo penal por conta das regras de aplicação da lei penal no tempo. Em se tratando de lei penal no tempo, direito penal, direito material, as regras são aquelas previstas no Código Penal, no sistema jurídico penal, tá? São outras regras. Em se tratando de direito processual penal, lei processual penal, ou seja, não é lei penal, e sim a lei processual penal, as regras são outras. Vigora o princípio do tempus regit actum. Então, lá no direito penal, a gente está acostumado a ouvir o seguinte: a lei nova só vai retroagir quando mais benéfica ao acusado. Ou seja, se o camarada praticou a lei, o fato, sob a vigência de uma determinada lei, e veio uma nova lei mais gravosa, ela não se aplica àquele fato, porque seria uma retroatividade gravosa. No caso da lei processual, não é bem assim. No caso da lei processual penal, não importa quando foi praticado o fato. O que importa é o seguinte: vai vigorar para a prática do ato a lei que estiver, vai ser aplicada a lei que estiver vigorando naquele momento. Não importa se o fato foi praticado há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos. Não importa se no momento da prática do crime vigorava uma lei processual mais benéfica. Vai ser aplicada a lei processual penal que vigora no momento da prática do ato. E isso é o princípio do tempus regit actum. Ou seja, a lei nova, a lei processual nova, ainda que mais gravosa, não importa se mais gravosa ou se mais benéfica, vai ser aplicada aos processos em curso. Só que somente para os atos processuais futuros. Ou seja,
Vou fazer uma linha para vocês aqui. Vem cá. Vai ficar mais fácil. Temos aqui, né, uma linha. Imaginem que aqui foi praticado o crime. Ok? Aqui foi praticado o crime. E aqui começou o processo. O processo começou aqui. Perfeito? A lei nova entrou em vigor aqui. Então, a lei nova vai ser aplicada aos atos processuais praticados aqui, ó, depois do momento de sua entrada em vigor. Em relação aos atos processuais anteriores, ou seja, aos atos praticados antes da entrada em vigor da nova lei, esses aqui, ó, ela não será aplicada, tá? Aqui vai ser aplicada a lei antiga. Ela não tem eficácia retroativa. Ela se aplica aos processos em curso, como é o caso do exemplo, mas somente para os atos futuros, ou seja, só para esses aqui. Só para os atos que forem realizados quando ela já estava em vigor. Perfeito? Outra coisa, pessoal. Outra coisa. A lei nova, como eu disse, ela se aplica aos processos em curso. Perfeito, né? Em relação aos fatos, obviamente, já praticados. Fatos criminosos já praticados. É óbvio, porque se o processo está em curso, é em relação a um crime que já ocorreu. Entretanto, ela não se aplica aos atos processuais já praticados, como eu acabei de explicar. Ela só vai ter aplicabilidade em relação aos atos processuais futuros. Cuidado com isso, tá bom? Outra coisa, essa disposição do tempus regit actum, essa regra da aplicação imediata da lei penal, só se aplica às normas puramente processuais. Ou seja, aquelas normas que estabelecem apenas disposições de direito processual. Então, em alguns casos, nós não teremos aplicação desse princípio. Quando nós não teremos aplicação do tempus regit actum? Nas normas materiais inseridas em lei processual, que é o fenômeno da heterotopia. Nesse caso, ou seja, quando estivermos falando de uma norma material, uma norma de direito penal, que está, porventura, por acaso, inserida na lei processual, mas é uma norma material, nós não vamos aplicar as regras da lei processual no tempo. Nesse caso, nós vamos aplicar as regras da lei penal no tempo. Ok? Porque se trata de uma lei, de uma norma, perdão, de direito material. Outra coisa, no caso de normas híbridas, também chamadas de mistas. O que são as normas híbridas ou mistas? Tá? As normas híbridas ou mistas contêm disposições de direito material e de direito processual. Elas contêm disposições nos dois sentidos, tá? Tanto de direito penal quanto de direito processual. Nesse caso, existe alguma controvérsia, mas prevalece o entendimento de que também devem ser aplicadas as regras de direito penal, ou seja, da lei penal no tempo, ou seja, não se aplica o princípio do tempus regit actum. E, por fim, em relação às normas relativas à execução penal. Com relação às disposições sobre execução penal, também existe controvérsia. Entretanto, prevalece que são normas de direito material, normas de direito penal. E, portanto, você vai utilizar as regras de aplicação da lei penal no tempo, e não as regras de aplicação da lei processual no tempo. Vejam, portanto, que essas três aqui são exceções ao princípio do tempus regit actum. Vamos relembrar. Normas materiais inseridas na lei processual, que é o fenômeno da heterotopia, como a gente acabou de ver. Normas híbridas, também, não vamos aplicar o tempus regit actum. E normas que se referem à execução penal. Essas três são exceções ao princípio do tempus regit actum. Muito cuidado com isso, tá bom, pessoal? Vem pra cá. Pessoal, assim a gente encerra esse nosso primeiro vídeo. É um tema muito relevante, um tema que costuma ser bastante lembrado, um tema que tem uma aplicabilidade muito grande. E eu espero que o vídeo possa ter sido útil para vocês, ter esclarecido eventuais pontos que ficam obscuros na cabeça de vocês e, claro, possa ajudá-los na hora da prova rumo à tão sonhada vermelhinha. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma excelente maratona de estudos. Até a próxima!